Nós vamos trabalhar então com uma página em que um determinado usuário A ele pode enviar uma pergunta e outros usuários podem responder a essa pergunta. O funcionamento será mais ou menos esse do Stack Overflow, em que o usuário faz uma determinada pergunta aqui e as respostas aparecem na página. Para esse sistema funcionar, nós vamos precisar de banco de dados para guardar as perguntas e guardar também as respostas. E também precisamos de uma tabela para guardar os usuários, porque aqui nas perguntas eu preciso saber o número da pergunta ou algum identificador dessa pergunta. Eu preciso saber qual é a pergunta ou o texto da pergunta e eu preciso saber quem é que foi que fez essa pergunta. E esse quem aqui, ele virá da tabela usuários. Na tabela respostas, eu também preciso de algum identificador da resposta, mas eu também preciso saber para qual pergunta está direcionada essa resposta. E isso vai vir da tabela perguntas. Então, eu vou poder usar aqui o identificador da pergunta para identificar para qual pergunta essa resposta vai estar direcionada. Além de qual pergunta, eu preciso saber o texto da resposta e eu também preciso identificar quem foi que fez essa resposta, ou quem que respondeu. E nesse caso, vai vir aqui da tabela usuários também, então vou poder usar aqui em quem é o ID do usuário que respondeu. Para que esse sistema funcione, nós vamos ter algumas páginas. A primeira delas, a que o usuário vai usar, é uma que lista as perguntas. Então, ela vai lá na tabela de perguntas e busca todas as perguntas e deixa elas lá visíveis ao usuário. Se o usuário gostar de alguma pergunta, ele clica em determinada pergunta e aí nós temos a página Mostra Pergunta, que busca os dados de determinada pergunta lá do banco de dados. E aí, nessa página Mostra Pergunta, eu tenho a opção de responder a pergunta, e aí agora o dado da pergunta veio lá da tabela perguntas e a resposta ela vai para a tabela respostas. E o usuário também precisa de uma página que ele salva uma nova pergunta. Primeiro nós vamos fazer essa aqui, que é a faça pergunta. Em seguida, nós vamos listar todas as perguntas. Depois, nós vamos mostrar determinada pergunta listada lá. E, por último, nós vamos fazer essa página aqui que responde a pergunta. O passo aqui é criar a tabela usuários. E no nosso caso, essa tabela vai ser bem simples. Eu só vou ter o identificador de cada usuário e o nome dele. Não vou aqui colocar senha, porque isso você consegue fazer com os vídeos anteriores. Vamos criar um novo banco aqui. Nós já vamos
colocar aqui o nome dele de Sistema Perguntas. Aqui dentro nós vamos então criar a tabela usuários e por enquanto essa tabela usuários só vai ter duas colunas. A primeira delas é o identificador, que vai ser um número e ele vai crescer conforme novos usuários chegarem, e o nome, que vai ser um varchar com 255 caracteres máximo. Para inserir um usuário aqui, o nosso usuário vai digitar apenas um nome e vai fazer essa inserção. Então, nós vamos criar uma página que cadastra o usuário. Vou então aqui criar um novo arquivo, vou salvar esse arquivo na pasta dessa aula. Aqui nós só temos um campo que recebe o nome do usuário e na página salvousuário.php esse usuário será salvo lá no banco de dados. Então aqui a página cadastro usuário permite digitar o nome e esse nome chega na página salva usuário. Agora nós precisamos usar aquele comando insert substituindo aqui o texto do nome por uma variável com aquele nome. Então, nós vamos extrair todos os itens lá de get, porque nós sabemos que o que chegou aqui de get foi nome. Então, nós vamos ter com isso aqui uma variável nome com o valor que o usuário digitou. E nós vamos utilizar esse nome que ele usou, que ele digitou lá no comando. Então, esse aqui é uma string. Nós temos agora o comando. Agora nós precisamos conectar ao banco de dados e efetuar aqui esse comando. Para nos conectar ao banco de dados, nós vamos usar essa página conexão. E aqui no lugar do banco, eu vou colocar o banco que nós criamos, que é o sistema perguntas. O banco está na minha própria máquina, então o IP é esse aqui mesmo. O nome do usuário é esse e a senha também é essa aqui, vazia. E aqui nós temos a conexão. Então, antes de efetuar esse comando, eu preciso
incluir aquela página conexão.php e a partir desse momento aqui eu já tenho na página salvo usuário aquele objeto conexão e eu posso efetuar aquela query com o comando. O método query, ele prepara e executa um comando SQL. Então aqui, olha, dessa maneira nós efetuamos esse comando select aqui. No caso, o retorno é esse objeto aqui ou false se houver alguma falha. Então, na nossa página nós podemos verificar se o que veio aqui é false ou true, ou diferente de false. Se o que veio aqui é diferente de false, então eu posso imprimir, olha, usuário inserido com sucesso. Caso contrário, houve um erro na inserção. Posso até aqui, para debugar esse sistema, colocar o comando que gerou o erro. Então vamos verificar agora com essa tabela aqui com apenas usuários com apenas um usuário, que é o fulano. Nós vamos tentar novamente aqui inserir um usuário agora usando a página. Então, quando eu aperto o submit ali, aquele usuário ciclano tem que ter vindo parar aqui na tabela usuários. Olha, tá aqui, ó, tabela usuários e o fulano e o ciclano aqui. O fulano eu digitei aquela hora e o ciclano foi inserido pela página. Agora nós temos então aqui dois usuários e o login nesta nossa página ele vai ser bem simples. Eu vou listar todos os usuários e aquele que for selecionado pelo usuário, ele vai ser logado. O login aqui será apenas colocar aquele identificador e o nome lá dentro de Session. Primeiro aqui, nós vamos listar todos os usuários. Então, nós vamos usar aquela conexão .php e da conexão nós vamos fazer um select para exibir todos os usuários. Então, o select aqui nós podemos usá-lo assim. E eu vou substituir aqui o asterisco por ID e nome. Aqui no exemplo da query, nós temos um select com name, color e calories e um for each usando todos os valores que vieram ali daquele select
depois do comando query ser executado. Então, nós podemos usar da mesma maneira, guardando cada uma daquelas linhas em uma variável e exibindo cada um desses itens que foram buscados aqui nesse vetor linha. Então, nós vamos usar a query ali em mostra usuários. Usar uma variável linha aqui em foreach que vai ter o ID e o nome do usuário. Então, por enquanto, eu só vou imprimir esses itens. Aqui eu vejo o ID e o nome do usuário. Nós vamos usar um select aqui dentro desta página. E vamos mandar lá para login.php o identificador ou ID daquele elemento que foi selecionado. O elemento que vai ser selecionado, ele vai ser uma option aqui dentro desse select. O valor da option, nós vamos colocar a linha. ID, ou seja, o identificador, o ID que está lá no banco. E o que o usuário vai ver será o nome. Para fazer o login aqui, o usuário visualiza então a lista com todos os usuários e seleciona o usuário que ele quer utilizar. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar um label aqui. E um botão para enviar esse ID para a página de login. Aqui em login vai chegar o ID e nós vamos colocar esse ID no session. Aqui então vai chegar get ID
nós vamos extrair e criar a variável ID aqui dentro. E simplesmente vamos ajustar a seção com aquele determinado ID. Pronto. Nesse caso aqui, como chegou o número 2, a seção seria ajustada com o ID número 2. E agora nós podemos pegar esse ID que está lá em seção e colocar lá na tabela de perguntas, se o usuário fizer uma pergunta, ou na tabela de respostas, se ele responder a alguma das perguntas. Vou criar aqui uma outra página, que é a sair.php. Agora que nós temos lá em seção o identificador do usuário, nós vamos criar a página que cria uma pergunta. Essa página aqui que faz a pergunta. Antes de criar a página, nós precisamos criar a tabela perguntas. A tabela perguntas vai ter o ID, que é o identificador da pergunta, o texto da pergunta e quem perguntou, que é o ID do usuário. Então, são 3 colunas. A primeira é o identificador, que é um inteiro autoincremento. A pergunta, que é um varchar. Eu vou colocar o limite de 255. E o ID do usuário que perguntou, que será um valor inteiro. Para inserir uma pergunta, então, por exemplo, do ciclano, que tem o ID igual a 2, aqui na inserção ficaria o texto da pergunta e no ID usuário o número do ID daquele usuário ciclano. Então, a inserção seria dessa maneira aqui. Então, vamos criar a página que recebe a pergunta. Nós vamos ter apenas um campo texto aqui com a pergunta. Depois nós podemos substituir por uma text area para essa pergunta ficar um parágrafo maior, não somente uma linha. E esse texto aqui da pergunta vai para a página salvapergunta.php.
Nós vamos primeiro fazer o login aqui. Com o Ciclano. E vamos agora fazer a pergunta. A página salva pergunta vai receber então esse texto aqui e agora basta nós usarmos aquele comando insert com esse texto no lugar. Com o extract aqui, nós teremos a variável pergunta com aquele texto que o usuário digitou. O comando vai conter aquele texto aqui no lugar. E no lugar desse número 2, que é o ID, eu preciso ajustar sempre o ID do usuário atual, que ficou guardado lá na sessão. Então eu vou iniciar a sessão. E usar lá aquele valor. Aqui eu preciso deixá-lo entre chaves, ou uma outra opção aqui seria colocá-lo também numa variável. E usar somente o nome da variável aqui dentro. Nesse caso aqui, eu vou imprimir o insert e como ele ficaria, seria assim, ó. Como o usuário logado aqui é o 2, então o texto que o usuário digitou é nova pergunta, então apareceu aqui esse comando. Agora basta incluir nesta página aqui a conexão. E efetuar lá a query. Se vier algo diferente de false, nós indicamos que a pergunta foi feita ou foi salva lá no banco. Se não, erro na criação da pergunta. Vamos então aqui fazer outra pergunta. Está falando que a pergunta foi feita. E lá no banco de dados, então, nós vamos ver duas perguntas, aquela que eu inseri manualmente e esta que inserimos usando o sistema. Agora, nós vamos listar as perguntas, já que nós temos a pergunta. E a lista de perguntas, ela nada mais vai ser do que uma busca pelas perguntas. Essa busca aqui vai mostrar o ID da pergunta e o ID do usuário que fez a pergunta e o texto dela. Então, esse comando select aqui será usado lá na lista.php.
Nós não vamos precisar, por enquanto, do ID do usuário que fez a pergunta, somente do ID da pergunta e da pergunta. Então, nós vamos usar a conexão com o banco de dados e efetuar lá aquela query. Nós vamos listar todas as perguntas do mesmo jeito que nós listamos os usuários. Então, eu vou usar um for each aqui. E guardar esses itens em uma linha. Então, aqui em lista, nós vemos as perguntas e os IDs das perguntas. Agora, nós vamos mostrar a pergunta e um link para a página de resposta. E aí o usuário poderá responder aquela pergunta. Para criar um link aqui nesse texto, ao invés de imprimir aqui a pergunta, nós podemos imprimir o link. Então, aqui nós teremos um link para cada uma das perguntas. Vou colocar uma quebra de linha lá também para exibir melhor. Está aqui, ó. Por enquanto, esse link não está levando para lugar nenhum, mas nós vamos ter que levar para a página Responde Pergunta. Então, aqui agora, quando o usuário aperta na primeira pergunta, ele vai para responde.php. Por enquanto, ele está indo para responde.php independente da pergunta, mas dependendo da pergunta, eu preciso identificá-la, eu preciso saber qual é o ID da pergunta para permitir a resposta na pergunta correta. Então, eu vou, além de enviar aqui para a página Responde, eu vou mandar também qual é o ID da pergunta. Agora, se o usuário clicar na primeira pergunta, ele vai enviar para a página responde.php o ID igual a 1. Se clicar na segunda, vai o ID igual a 2, conforme nós temos lá no banco. Agora, na página
que responde a pergunta, nós teremos acesso ao ID da pergunta que deve ser respondida. Então, o usuário seleciona a pergunta e aparece para ele aqui o campo para ele digitar a resposta. Além de mostrar o campo para ele digitar a resposta, nós precisamos mostrar para ele qual a pergunta novamente. Pode ser que ele esqueça. Então, antes aqui, basta nós listarmos lá ou selecionarmos a pergunta. Nesse caso, nós vamos usar um comando um pouco diferente. Por quê? Porque agora nós vamos ter qual o ID da pergunta. Então, quando eu buscar ali, eu tenho um where no select também para buscar apenas aquela pergunta com aquele ID. Então, o select vai ficar um pouco diferente desse aqui da página lista, porque lista mostra todas as perguntas. Agora, quando o usuário clicou em determinada pergunta, ele vai ver aqui o campo para resposta e em cima desse campo ele vai ver qual foi a pergunta. Então, vamos incluir ali a conexão. E vamos imprimir a pergunta também usando o for each. Agora aqui, se ele apertar então em quem descobriu o Brasil, ele precisa ver aqui quem descobriu o Brasil. Por enquanto, ele está vendo só quem venceu o jogo ontem. Por quê? Porque o ID aqui está sendo determinado no texto. Eu preciso mostrar, dependendo da pergunta recebida, um ID aqui diferente nesse comando. Para isso, o que nós temos? Nessa página responde, chega o ID da pergunta. Então, eu vou fazer um extract aqui no get para ter aquela variável ID e esse ID é o ID da pergunta que eu quero verificar. Agora sim, quando o usuário apertou quem venceu o jogo, ele vê aqui o texto. Quem descobriu o Brasil, ele também vê o texto corretamente, porque o comando está buscando o ID correto. Agora, a salva resposta, ela precisa guardar lá no banco de dados o ID da pergunta e a resposta que o usuário deu, além do ID do usuário atual. O ID do usuário atual está em session, então a salva resposta pode acessá-lo. Mas o ID da pergunta, que é esse ID que chegou aqui,
ele não vai chegar lá em resposta a menos que eu envie ele. Eu poderia colocá-lo aqui junto na barra de endereço, ou eu posso incluir aqui um input escondido com o nome de identificador ou ID pergunta, por exemplo, e o valor, usar aquele valor lá do ID que veio do PHP. Agora, esse formulário aqui, ele contém, além da resposta do usuário, um campo que é escondido ao usuário, que tem o name, ID, pergunta, e nesse caso aqui está com o value 2. Se a primeira pergunta fosse selecionada com ID 1, no formulário aqui o value seria aquele ID lá. Agora sim, essa página salva a resposta poderá acessar qual é a pergunta que está sendo respondida. Antes de criar a página salva resposta, nós precisamos criar a tabela de resposta. A tabela de respostas ela vai possuir 4 colunas que serão o identificador da resposta, o identificador da pergunta que está sendo respondida, a resposta que o usuário deu e o identificador do usuário que está respondendo. Vamos criar aqui a tabela respostas com 4 colunas. O identificador é um inteiro, autoincremento. Depois nós temos o identificador da pergunta, que também é um inteiro. Nós temos a resposta, que vai ser aqui um varchar. E nós temos o identificador do usuário, que também é um inteiro. Na resposta, para nós incluirmos uma resposta, então nós precisamos saber qual a pergunta. Por enquanto, por exemplo, como nós temos duas perguntas aqui, para responder quem descobriu o Brasil, nós precisamos usar o ID número 2 para identificar qual a pergunta que está sendo respondida. Para identificar o usuário, nós vamos usar aqui o ID do usuário que está logado. Então, ou 1 ou 2. Então, ali nas respostas também temos que ter o ID. Então, se for a pergunta, quem descobriu o Brasil e o fulano é quem vai respondê-la, então nós usamos dessa maneira aqui. E aqui, quando vai salvar, o comando insert para salvar essa resposta é aquele ali. Vamos criar agora a página salvaresposta.php, que vai pegar os dados que vão vir lá do formulário, da seção e daquele campo lá escondido dentro do formulário e colocar isso na tabela. Aqui, por exemplo, quando o usuário apertar o responder, o que está chegando lá é o ID da pergunta, no caso lá foi selecionada a primeira, então está aqui o 1, e a resposta que o usuário digitou. O ID desse usuário, ele está lá em seção. Então aqui agora com o extract, nós temos duas variáveis. Uma é o ID pergunta e a outra é a resposta.
que nós vamos usar aqui no insert no lugar correto. Então, ao invés de usar sempre o número 2 aqui, eu vou usar o ID da pergunta e, ao invés de usar sempre esse texto aqui, nós vamos usar a variável que tem o valor que o usuário digitou. Agora, falta trocar aqui o ID do usuário. Como eu disse, o ID do usuário está lá na seção. Então, desse jeito aqui, nós temos agora em usuário quem é ou qual o número daquele usuário. Nós podemos usar aqui no comando agora. Então, vamos usar o sistema. Vamos sair aqui primeiro, fazer o login. Vamos fazer o login aqui, olha, com fulano, por exemplo. Agora ele está logado, então agora é o fulano que está logado. O ID dele é o número 1. Aqui nós vemos as perguntas e se eu selecionar aqui a segunda pergunta, o ID dela é o 2, aparece aqui a pergunta. E aqui, quando aperta responder, nós vemos o comando. Então, nesse caso aqui, quando nós executarmos esse comando, o ID da pergunta está aqui, a resposta que esse usuário deu está aqui e o ID desse usuário, que é o fulano, está aqui também no comando. Então, agora basta nós usarmos lá aquela conexão. E efetuar o comando query, verificando. Se retornou algo diferente de falso, então respondeu, ou seja, salvou no banco essa resposta. Se não, houve um erro. Vamos responder aqui e olhar lá no banco para ver se a resposta foi para lá. Então, olha, naquela mesma pergunta lá com ID 2, ela tem duas respostas. Agora nós vamos voltar aqui em mostra pergunta e fazer com que, além de mostrar a pergunta, mostrarmos também as respostas atuais. Olha, aqui em lista, que é que mostra todas as perguntas, nós temos por enquanto somente o link com as perguntas. Agora nós vamos, além disso aqui, listar também as respostas de cada uma embaixo aqui. Aqui na página lista.php, então, nós precisamos, após o link, colocar as respostas. Para isso, nós vamos ter que buscar aqui de respostas as respostas a determinada pergunta. Por exemplo, a pergunta com o ID 1, ela possui nenhuma resposta. A pergunta com ID 2, ela possui aqui no banco, por enquanto, duas respostas. Então, aqui em respostas, quando eu vou buscar e eu busco a determinada pergunta, por exemplo, aqui tem o ID 2, ela vai retornar alguma coisa. E aí, eu vou usar então isso que foi retornado aqui
numa impressão após o link. Para isso, nós vamos fazer o que então? Nós teremos aqui dentro desse for each um outro comando. Esse outro comando ele vai buscar as respostas. E nós vamos imprimir essas respostas com um for each interno aqui. Aqui dentro, então, dessa variável linhas respostas, eu terei as respostas daquela pergunta. Então, linha respostas com a chave resposta vai mostrar aqui somente as respostas lá. Por enquanto, o ID está ajustado aqui como 2, então vou mostrar duas vezes aquelas mesmas respostas. Então fica algo desse jeito aqui. Olha. Vamos só ajustar aqui a saída. Para ter uma quebra de linha aqui também. Ficar mais organizado. Então, olha, eu tenho agora aqui as duas respostas e as duas respostas aqui. Mas essas respostas elas são apenas dessa segunda pergunta. Então, eu preciso ajustar aqui no comando para não chamar sempre o ID 2. Eu preciso chamar o ID da pergunta que está sendo feita, ali da pergunta acima. E esse ID da pergunta acima, ele fica guardado aqui, olha, em linha ID. Então, eu posso colocá-lo aqui, ó, no lugar do valor 2. E agora sim, em quem venceu o jogo ontem não mostro nenhuma resposta, já que em quem descobriu o Brasil existem duas respostas. E agora aqui que eu cadastrei uma nova resposta, para aquela primeira, ela aparece aqui no lugar correto.